Pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência ao vídeo anterior, que nós falamos de sintaxe, demos o conceito de sintaxe e falamos dos termos básicos ou essenciais. Agora nós vamos falar dos termos integrantes, que são eles: o complemento verbal, complemento nominal, o agente da passiva e o predicativo. Bom, o complemento verbal pode ser dividido em duas classificações. A primeira delas é o objeto direto, né, que ele completa o sentido de um verbo transitivo direto. E para você entender melhor, se você ouve ou lê uma frase em que haja um verbo transitivo direto e você para a sua leitura, para a sua audição nele, vão vir duas perguntas automaticamente à sua mente, que são o que ou quem. Então, por exemplo, os alunos fizeram trabalhos. Se você parar para pensar, os alunos fizeram o que? Trabalhos. Os alunos encontraram a professora. Os alunos encontraram o que ou quem? A professora. Então, no primeiro exemplo, a palavra trabalhos, e no segundo exemplo, a professora, são casos de objetos diretos. Existe também o objeto indireto, que naturalmente ele está ligado a verbos transitivos indiretos, ou seja, aqueles que pedem uma preposição imediatamente após eles. Então, como exemplo, posso citar: os responsáveis concordaram com os professores. Os responsáveis concordaram. Automaticamente você pensa: concordaram com o que ou com quem? Com os professores é objeto indireto. Sempre o objeto indireto é preposicionado. Outro exemplo: os alunos precisam de ajuda. Os alunos precisam de que ou de quem? De ajuda é o objeto indireto. Lembre-se que o objeto sempre completa o sentido do verbo. Quanto ao complemento nominal, ele vai fazer algo parecido com o objeto indireto. Porém, se o objeto indireto se relaciona a um verbo, o complemento nominal, obviamente, se refere a um nome, seja esse nome um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, por exemplo, os alunos têm necessidade de apoio. Os alunos têm necessidade de que ou de quem? De apoio a complemento nominal do substantivo necessidade. Os professores têm certeza do sucesso. Os professores têm certeza de quê? Do sucesso. Então, do sucesso é complemento nominal do substantivo certeza. Já o agente da passiva, né, conforme nós dissemos anteriormente, ele é o responsável pelo fato de o sujeito sofrer ação verbal. Então, ele também é preposicionado, mas normalmente as preposições que estão relacionadas a ele são as preposições por e suas flexões, pelo, pelos, pela, pelas, ou, em alguns casos, a preposição de. Então vamos aos exemplos. Claro que a preposição de também com suas flexões. Do, da, dos, das. Então, aos exemplos. Os trabalhos foram feitos pelos alunos. Perceba que os alunos são os autores do trabalho e não os trabalhos são os autores dos alunos. Então, quando eu digo os trabalhos foram feitos pelos alunos, os trabalhos sofreram ação verbal, foram feitos. É um caso de voz passiva analítica. Mas quem é o responsável pelo sujeito, os trabalhos, sofrer ação verbal? Pelos alunos. Então, notem a preposição por mais o artigo os, que virou pelos. Então, pelos alunos é o agente da passiva. O pátio da escola estará cercado de barracas. Seria também possível se eu dissesse: o pátio da escola estará cercado por barracas ou pelas barracas, né? Então, de barracas também é um agente da passiva. Perceba que o pátio da escola estará cercado, ele vai sofrer ação verbal. Quem é o responsável pelo fato de o pátio sofrer ação verbal? As barracas. Então, de barracas
nesse caso, o agente da passiva. Já o predicativo, lembrando que é uma característica atribuída a algum elemento, seja ele o sujeito, seja ele algum elemento que esteja no predicado, que vai ser predicativo do objeto. O professor viu os alunos atrasado. É um predicativo do sujeito, porque atrasado é uma característica do sujeito professor. Notem que ele concorda em gênero e número. Professor atrasado. Se fosse uma professora, seria atrasada. Se fosse o sujeito os professores, atrasados. Bem, segundo exemplo, o professor viu os alunos atrasados. Então, atrasados é o predicativo do objeto. Qual é o objeto? Alunos. Notem que o sujeito continua sendo o professor. Alunos é um termo que faz parte do predicado e completa o sentido do verbo viu. Ok? Então, atrasados é predicativo do objeto. Então, tenham bons estudos, sucesso aí para vocês. Um abração.